Agora chegamos ao marco de um mês da guerra com o Irã, uma guerra que, por todos os parâmetros militares mensuráveis, está se mostrando uma das campanhas mais desequilibradas da história moderna. E ainda assim, apesar da dimensão do que aconteceu, ainda há vozes tentando inverter a narrativa, insistindo que Israel e os Estados Unidos estão perdendo enquanto o Irã, de alguma forma, está vencendo. Então, vamos nos basear nos fatos. Em apenas 4 semanas, a coalizão Estados Unidos-Israel realizou quase 10 mil missões de ataque sobre o Irã, sem perder uma única aeronave para as defesas aéreas iranianas. Só isso já é algo sem precedentes. Para Israel, esta é uma campanha travada a milhares de quilômetros de nossas fronteiras, e em uma semana alcançamos total superioridade aérea cobrindo toda a região. Grande parte da alta liderança do Irã foi eliminada. A marinha iraniana foi destruída pelos Estados Unidos. Sua força aérea foi neutralizada e, de acordo com várias avaliações, cerca de 75% da infraestrutura militar e industrial do Irã foi destruída. O Irã lançou só cerca de 10% do que planejava originalmente contra Israel. Lembre-se, este país tem o tamanho do Alasca e 90 milhões de habitantes, altos funcionários iranianos, vivem em bunkers. Forças de segurança de baixo escalão temem circular em Teherã. Milhares da Guarda Revolucionária Islâmica e membros da Basij foram mortos. O programa nuclear foi atingido e as tentativas de reconstrução foram repetidamente interrompidas. E tudo isso enquanto Israel está engajado em uma campanha contra o Hezbollah, aliado do Irã, no Líbano, lidando com ele com forças mínimas enquanto continuamos focados no Irã. O ponto principal é este. A República Islâmica do Irã, que passou décadas projetando poder, exportando terror e desestabilizando a região, foi reduzida a um estado enfraquecido e isolado, lutando por sua própria sobrevivência. Em pouco mais de um mês, o Irã que exportava terror para todo o mundo já não existe mais. Diplomaticamente, o Irã vive seu maior isolamento na história moderna. A maioria de seus aliados se distanciou ou desmoronou sob a pressão. E o que esse gigante conseguiu causar em resposta? Do lado de Israel e dos Estados Unidos houve baixas, mas nada como o que foi projetado ou antecipado. Há danos materiais, mas são apenas uma fração dos alertas catastróficos que dominaram as transmissões antes da guerra. Sim, correr para o abrigo à noite e ouvir avisos e sirenes é incômodo, mas estamos em uma campanha histórica que transforma nossa segurança, talvez por gerações. E tudo o que resta para esses odiadores de judeus são enganações criadas por IA e a disseminação de ódio contra Israel e judeus. Nada em comum para os fracassados que eles são. Um pouco de perspectiva, um pouco de resiliência, não é pedir demais em um momento como este. E com isso, voltamos ao panorama geral, às implicações globais desta guerra, ao realinhamento geopolítico que ela desencadeou e ao que pode ser a próxima fase. Para falar sobre isso comigo está aqui alguém que vocês já conhecem. Já o entrevistei e citei aqui, Moshe Ashkenazi, que é estrategista geopolítico, ex-membro da inteligência militar das Forças de Defesa de Israel, e ele está aqui para nos ajudar a entender como este mês já mudou o mundo e o que pode vir a seguir. Olá, Moshe, obrigado por estar aqui no programa. Vou passar direto para você. Um mês após o início da guerra, onde estamos? O que esperar? Seguimos em frente a partir daí. Certo, um mês após o início da guerra, vemos que basicamente todo o plano foi cumprido até agora. Acho que ambas as partes, ambos os lados desse conflito, estão agora revisando sua posição atual. E acho que o presidente Trump está tentando ver se consegue fazê-los se render, sem usar nenhum tipo de, eu diria, tropas em solo, o que parece muito improvável. Eu não acho que exista hoje alguém, seja lá o que restou desse regime, que seja capaz de tomar a decisão de ceder totalmente o Irã e submetê-lo conforme o documento de 15 pontos. Então, minha estimativa é que, chegando o dia 6 de abril, veremos o próximo passo dessa guerra. Isso seria, obviamente, tirar a última carta que restou aos ayatolás, que é controlar o Estreito de Hormuz, ou em seu novo nome, Estreito de Trump.
Agora duvido que mantenham esse nome para o estreito, mas ainda assim é muito significativo para entender ou enquadrar quais mudanças reais estão acontecendo aqui. Então, você pode elaborar um pouco sobre o que o Estreito de Hormuz significa hoje e o que Trump realmente busca para o futuro em relação ao que vai mudar e se transformar no mundo? Acho que essa é a questão-chave para entender a estratégia por trás das atividades dos Estados Unidos na Operação Fúria Épica. O Estreito de Hormuz é fundamental para o transporte marítimo de cerca de 20% da energia mundial. Estamos falando de petróleo e estamos falando de gás natural liquefeito. Cerca de 20% de cada um do consumo mundial, 20% do consumo mundial de GNL e petróleo bruto passa pelo estreito diariamente. Até hoje, os iranianos não estão fechando completamente, o que é algo importante para ambas as partes, ambos os lados desse conflito. Os iranianos estão desesperados para conseguir qualquer dólar, renminbi ou rúpia. Então, é claro, eles estão levando seu próprio petróleo para a China, para a Índia. Eles estão permitindo que seu próprio petróleo seja transportado por petroleiros com bandeira chinesa e petroleiros com bandeira indiana. Eles abriram uma nova rota que fica um pouco ao norte da rota internacionalmente conhecida do Estreito de Hormuz. E ela passa apenas pelas águas territoriais deles, sendo chamada de Rota Pedagiada de Teherã. Cobram cerca de 2 milhões de dólares por petroleiro que passa por lá. E é assim que eles estão tentando encontrar esse novo eu de alguma forma. Além disso, nessa parte do petróleo que está passando, há 2 oleodutos importantes, um vindo dos Emirados Árabes Unidos. Eles estão indo para Fujairah, que fica no lado de Omã do Golfo, e o outro é um oleoduto saudita que desce até o Mar Vermelho. Ambos, é claro, enviam cerca de 6 a 7 milhões de barris por dia, além do que passa pelo lado iraniano. Então, o prejuízo agora para o tráfego é, eu diria, de cerca de 50% a 60%. Não é um prejuízo de 100%. O motivo pelo qual os iranianos não estão levando isso ao extremo é porque eles precisam do dinheiro. O motivo pelo qual os Estados Unidos estão permitindo que parte saia e parte não saia é porque eles precisam controlar o momento disso. Eles não queriam que o preço do petróleo subisse a ponto de prejudicar a campanha. Mas, como vemos hoje, a maioria dos alvos militares que foram determinados pelo presidente Trump para os militares já foi alcançada. Estamos vendo um país completamente desprovido de qualquer capacidade militar, sem força aérea, sem defesa aérea, sem capacidades cibernéticas, absolutamente sem marinha. Ainda restam algumas capacidades aqui e ali, mas basicamente não conseguem mais travar combates militares. Ainda possuem alguns mísseis. Eles estão guardando esses mísseis, eu acho, para o último minuto, ou eu diria para um esforço final. Eles estão tentando agora instigar seus grupos aliados a causar algum dano. Vimos algum movimento iraquiano, vimos o Hezbollah tentando alguma coisa, vimos os Houthis ontem. Mas basicamente essas forças por procuração foram criadas por Qasem Soleimani para colocar Israel de joelhos. Agora eles estão tentando usá-los para evitar que eles mesmos fiquem de joelhos. Então, o estreito está em uma situação semiaberta no momento. E eu acho que o presidente Trump gostaria de possuir ou controlar todo o movimento no Estreito de Hormuz, porque isso daria a capacidade de sufocar completamente e totalmente o regime iraniano. Existem 2 maneiras. Há 2 formas disponíveis para o presidente Trump e os Estados Unidos abrirem o estreito agora. A primeira é ir e usar as 2 emus que têm chegado, o que é chamado de MU-30 e uma unidade expedicionária dos fuzileiros navais 31 vinda de Okinawa. Outra é a 11 vinda dos Estados Unidos. Ambas são pequenos exércitos com artilharia, caças de combate, helicópteros, hospitais. E eles estão prontos para entrar em combate total, obviamente com cerca de 3.000 fuzileiros navais nessas flotilhas.
Agora, o que eles podem fazer é ir e abrir o Estreito de Hormuz, controlando aquelas poucas ilhas que estão dentro do estreito. E controlar a fronteira sul do Irã, que faz fronteira ou governa o estreito, o que é um pouco mais exigente militarmente. Se você quiser, podemos entrar nesse assunto em um minuto. Mas uma vez que eles façam isso, eles podem decidir quem vai e quem não vai passar pelo estreito. Outra maneira de reabrir o estreito é ir e ocupar a ilha Carriage, que fica ao norte do estreito. Isso não tem impacto no movimento no estreito, mas pense nisso como um posto de gasolina. É um depósito conectado por tubulações ao continente onde estão as rotas. O petróleo do Irã chega lá e os petroleiros podem entrar, abastecer e partir. Agora, controlar essa ilha é um pouco mais fácil militarmente, porque os iranianos não prepararam o que eles prepararam nos estreitos para proteger essa ilha, em particular. Se o presidente Trump e os militares dos Estados Unidos decidirem controlar a ilha Karaj, a maneira de usar isso para abrir os estreitos seria através de uma negociação simples. Eles vão dizer aos iranianos: vocês querem transportar seu gás, querem transportar seu petróleo daqui. Tudo bem, reabram os estreitos. Ok, então você pode segurar o gás deles e, em troca, exigir que eles façam isso. Então é um estrangulamento nos iranianos que, se quiserem respirar, os Estados Unidos vão afrouxar o cerco e permitir, mas eles têm que concordar que não haverá mais problemas no estreito. Correto, interessante. Então não há absolutamente nenhuma necessidade de controlar tanto o estreito quanto a ilha Karaj, na minha avaliação. Então, eu acho que se os Estados Unidos forem lá e abrirem o estreito diretamente, haveria duas maneiras para eles avançarem a partir desse ponto. Uma seria controlar o movimento do petróleo conforme acharem melhor através do estreito. Mas se navios-tanque chineses tentarem ir para a ilha Karaj, duvido que os Estados Unidos tentem enfrentar um navio-tanque chinês militarmente. Não faz sentido. E se nesse momento os Estados Unidos quiserem impedir que esse petróleo saia, o que eles podem fazer é simplesmente bombardear a ilha Karaj, atacar por via aérea os oleodutos na ilha Karaj. Assim, não haverá mais petróleo vindo do continente. Não faz sentido perseguir nem manter. Basicamente, você pode desmontar ou neutralizar. E não haverá motivo para navios chineses entrarem lá de qualquer forma. Então, isso também elimina o potencial de conflito entre os Estados Unidos e a China. Certamente, os chineses podem obter todo o petróleo que quiserem da Arábia Saudita, Kuwait, Iraque ou qualquer produtor do Golfo. Então, de forma alguma, isso é uma declaração de guerra contra a China, nem uma tentativa de sufocar a China, nem qualquer coisa relacionada à China. Eles podem ir e comprar seu petróleo de qualquer outro produtor, exceto o Irã. Então, nesse momento, o que os Estados Unidos vão controlar é basicamente tudo. O Irã não tem mais nada que possa fazer. Essa era a última carta importante deles. Agora eles podem impor um bloqueio militar, aéreo, marítimo e econômico ao Irã até que esse regime restante colapse por si só. Eles não conseguem pagar salários nem manter a economia funcionando. Nesse cenário, não há importação ou exportação. O lugar está em ruínas. Eu não acho que eles vão conseguir aguentar mais do que alguns meses. Até mesmo Pezeshkian, o presidente do Irã, foi citado dizendo que eles têm apenas um mês antes de ficarem completamente falidos. Isso é importante aqui e eu quero enfatizar esse ponto. O que você acabou de descrever é tudo que é de interesse americano. Não tem nada a ver com Israel. Nesta guerra, realmente houve uma combinação ou um alinhamento dos interesses americanos com os interesses israelenses. Mas tudo isso, Israel tinha a ameaça que o Irã representava para ele, que nós tínhamos que neutralizar. O restante envolvendo o petróleo e o claro fato de o Irã ser uma ameaça internacional pelo terrorismo. Mas ao falar desses outros interesses, trata-se apenas de um interesse americano, algo que os americanos fazem globalmente. Precisamos enfatizar isso para as pessoas aqui. Ou aqueles que tentam pintar isso como se os Estados Unidos estivessem travando a guerra de Israel, essas coisas não têm nada a ver com Israel. Com certeza, de jeito nenhum. Vamos voltar alguns meses, ok? Os Estados Unidos estão enfrentando basicamente 3 grandes adversários na arena internacional. Os russos, os iranianos e os chineses. Esses caras todos
criaram uma coalizão que, juntos, está formando uma ameaça significativa aos Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos receberam uma oportunidade de eliminar um jogador importante dessa equação, que é o Irã. E esse é um ponto muito importante, porque o Estreito de Hormuz vai ser um ponto de estrangulamento muito importante no futuro. Quando você está tentando impedir que a China avance para o oeste e crie cada vez mais influência à medida que avança. Só imagine que Trump vai ceder às pressões internas e externas para parar a guerra agora, fazer todas as concessões e sair de cena. Quem vai entrar imediatamente no vácuo criado? Claro, a China. Eles comprariam o Irã completo por uma fração do valor, porque esse país está quebrado e alguém vai precisar restabelecê-lo, construir infraestrutura e equipá-lo com poder militar. A China vai aproveitar tudo o que os Estados Unidos fizeram até agora? Se alguém duvidar do que você disse, basta ver quanto a China investiu nos Estados Unidos e Europa e até em Israel. Eles compraram o porto de Haifa. Os chineses já faziam isso, independente das ações de Trump, que apenas identificou a ameaça aos interesses americanos. Com certeza. Então, na minha opinião, nunca houve dúvida de que esse é um enorme interesse estratégico dos Estados Unidos. Acabar com esse regime e definitivamente, pelo menos, tirar suas garras e dentes e torná-lo um pouco mais submisso. Porque a maneira como eles estão tentando instigar guerra e violência em toda a região é muito prejudicial aos interesses dos Estados Unidos. Olhe para os países do Golfo. Com exceção do Catar, que está completamente traindo os interesses americanos no momento com sua posição muito peculiar, deixe-os de lado. O restante dos países do Golfo, Arábia Saudita, Bahrein, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, todos eles são muito claros, muito específicos, muito articulados. Eles estão pressionando os Estados Unidos. Vai, vai, vai. Eles querem acabar com isso. Eles não querem viver com esse monstro debaixo da cama. E todo mundo entende que isso é algo que não pode mais ser sustentado. Há apenas 10 dias eles dispararam o míssil a 4.000 quilômetros até a base aérea de Diego Garcia. Agora basta mover esse míssil e apontá-lo para o oeste e você atinge Roma. Você atinge Berlim, você atinge a França. Agora, eu não tenho nenhuma expectativa em relação aos europeus. Eles estão completamente emasculados, eles estão completamente pacificados, eles foram totalmente confundidos com doutrinas woke. Eu não quero dizer que é tarde demais para eles, espero que não seja tarde demais para eles, mas eles realmente não são pessoas que conseguem defender seus próprios interesses. Mas as pessoas nos Estados Unidos devem entender que passar de 4.000 para 10.000 quilômetros é uma questão de engenharia. E os iranianos estão recebendo muito apoio da Coreia do Norte e da China. Então, em questão de poucos anos, talvez 2, talvez 3, no máximo 5, eles serão capazes de lançar mísseis do Irã para Nova York. E mais ou menos na mesma época, se nós, os israelenses e os americanos não tivéssemos intervindo, eles teriam conseguido armas nucleares, com certeza. Então agora, só imagine o Irã com armas nucleares que podem ser lançadas a uma distância de 10.000 quilômetros, controlando o Estreito de Hormuz e sendo impactado e controlado pela China. Consegue imaginar um cenário pior para os Estados Unidos do que o que descrevi? Qualquer um que diga que os Estados Unidos estão fazendo isso por Israel simplesmente não entende do que está falando. Isso é um completo absurdo. É impressionante que as pessoas não enxerguem esse panorama mais amplo das coisas, mas muito disso tem a ver com a forma como a mídia apresenta as informações, que está sempre focada, especialmente na cultura ocidental após a Segunda Guerra Mundial, na gratificação imediata. As coisas precisam acontecer agora. O ciclo de notícias deixou de ser de 24 horas e passou a ser imediato. Os programas precisam ser concluídos em poucos episódios. Etc. Isso tem sido prejudicial para a capacidade do Ocidente de se posicionar e olhar para as coisas a longo prazo. E então, felizmente, um empresário como Trump que entrou e pessoas de negócios estão sempre olhando mais adiante e tentando ver as coisas. Ele está adaptando isso para os interesses, para suas próprias habilidades, assim como Netanyahu está fazendo isso para o Estado de Israel.
Trump age pelos interesses dos Estados Unidos e do mundo ocidental, já que a China não considera esses interesses, eles buscam o que é melhor para eles e para o futuro. O que muitos não entendem é que não se trata apenas do petróleo para carros. Não é só o petróleo que nos permite voar de um lugar para outro e aproveitar as férias. O petróleo é a parte mais importante do futuro, que é a tecnologia de IA. E para onde estamos indo, Trump foi inteligente o suficiente para perceber isso e entender para onde a China está indo nessa direção. Garantir que os americanos protejam os interesses dos Estados Unidos. Assim você pode viajar com seu carro, pode sair de férias e pode fazer isso sem a preocupação de que o mundo esteja sendo controlado pela China. Então, se você puder elaborar um pouco mais sobre as tecnologias do futuro e como o petróleo se torna ainda mais importante para isso. Qualquer um que diga que precisamos alcançar todos os resultados imediatamente e que não estamos dispostos a pagar qualquer preço pela nossa independência, pela nossa liberdade, pelo nosso modo de vida. Bem, que ele diga isso. Eu não concordo com isso. Nós em Israel, meu filho já passou por 7 convocações de serviço militar nos últimos 2, 3 anos. O mesmo ocorre com os filhos dos meus amigos. O mesmo aconteceu com os meus, e tenho outro que se alistou esta semana. Deus o proteja, então proteja ele e todos os soldados de Israel e dos Estados Unidos. Olha, estamos lidando aqui com um povo antigo, um povo muito antigo, certo? Os persas. Existem apenas 4 povos antigos significativos no Oriente Médio. Vamos recapitular. Vamos elevar um pouco mais, ok? Vamos elevar a discussão até falarmos sobre o elemento tailandês em toda essa questão. Apenas 4 povos históricos significativos. Claro, os judeus, o povo judeu. Nós estamos aqui na Judéia e Samaria, Judéia, um nome que já não precisa de explicação, certo? Então, claro, tem os egípcios desde o tempo dos faraós, dos dias dos faraós. Tem os otomanos, hoje Turquia. E, claro, tem os persas. Todos os outros países foram desenhados em um mapa com uma régua por saize e pico no final da Primeira Guerra Mundial. Ignorando qualquer tipo de confiança, elementos tribais e religiosos. Eles simplesmente desenharam como quiseram, e você vê os resultados. Países estão sendo desmantelados a cada minuto. Iraque, Síria, Líbia e, claro, Líbano. Olhe para Iêmen em todo lugar, porque não há coerência em lugar nenhum. Então estamos falando de pessoas muito pacientes, muito determinadas e muito capazes. E o esforço deles para obter energia nuclear já dura quase 30 anos. E os Estados Unidos também têm se concentrado nisso há muitos, muitos anos. Em 2009, foi a inteligência dos Estados Unidos que descobriu que eles estavam tentando cavar um bunker de 80 a 90 metros de profundidade sob a montanha Fodor, ao sul de Qom, a cidade de maior importância religiosa. E então o seu Congresso, o Congresso dos Estados Unidos, correu para autorizar um orçamento para uma bomba anti-bunker que pudesse atingir até 80 metros de profundidade. E 2 anos depois, em 2011, a Boeing lançou a GBU-57 que alcança 60 metros. Então, vocês têm se concentrado nesse risco há muitos anos. Vocês sempre tiveram em mente que isso nunca deveria ser permitido. E em 2005, finalmente, houve um presidente disposto a agir, a tomar uma atitude e não ficar parado. Enquanto eles estão cruzando o ponto de não retorno com seus esforços, dizendo como os norte-coreanos faziam na época de Clinton, e hoje não há como colocar esse demônio de volta na garrafa, mas aqui ainda temos uma chance. Nós evitamos isso. Nós, os israelenses, os impedimos 1 vez, 2 vezes e 3 vezes. E agora vieram os Estados Unidos 2005, junho de 2005, e bombardearam Fort Hall e bombardearam o Taz. E agora estamos quase lá. Estamos quase lá. Então qualquer um que defenda parar agora está basicamente assistindo a um jogo de beisebol. Esta é a 9ª entrada. Estamos vencendo e ele sugere desistir, entregar, dar a eles uma vitória técnica. Por que faríamos isso? Isso é insano. Com certeza. Moshe, nós 2 poderíamos continuar por muito tempo, mas temos limites. E como sabemos, a paciência das pessoas aqui no Ocidente é curta. Então, se puder... Eu gostaria de terminar perguntando, como você percebe o futuro?
O que você espera? Só algumas considerações finais, e aí podemos encerrar e ir celebrar a Páscoa judaica. Sim, Então eu penso assim, acho que eles vão dizer não. os iranianos rejeitarão os 15 pontos. E eu acho que o presidente Trump vai dar a ordem. E as trocas comerciais serão abertas e controladas pelos Estados Unidos. E a partir desse ponto, a campanha pode passar para uma fase mais branda, onde haverá ataques pontuais aéreos pela Força Aérea de Israel e pela Força Aérea dos Estados Unidos. Haverá um bloqueio completo, econômico, marítimo e aéreo, até que esse regime caia. E tenha em mente uma coisa importante. Isso não é o Afeganistão. O povo do Irã quer que esse regime caia, quer que esse regime seja derrubado. Então você tem o apoio de 90 milhões de pessoas. Você não está contra o povo, mas com ele. Isso faz grande diferença. Acredito que em 2 a 4 semanas veremos o cenário descrito. E então, em alguns meses, até um ano, veremos uma mudança completa de regime. Os Estados Unidos terão uma enorme quantidade de projetos, construindo infraestrutura, reconstruindo um exército do Irã com equipamentos militares dos Estados Unidos. Bilhões de dólares vão entrar para fortalecer a economia dos Estados Unidos. O mundo, enfim, vai respirar aliviado. E nós vamos nos livrar desse regime horrível. Então, feliz Pesach para todos. Moshe Ashkenazi, muito obrigado. E para lembrar aos nossos telespectadores que, ao celebrarmos o feriado de Pesach, lembrem-se, os judeus saíram do Egito, eles passaram por coisas inimagináveis. Nós também estamos vivendo em tempos bíblicos, eventos bíblicos acontecendo aqui. Mas mesmo assim, os judeus levaram 40 anos até chegarem à terra de Israel, a terra prometida. Então não vai levar 40 anos para nós? Pode levar 40 dias, mas no fim, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Com o apoio de Deus, teremos um feriado e um futuro feliz aqui. Agradeço a você, Moshe, e a todos que nos assistem. Juntem-se a mim novamente na próxima semana. Sou o Daniel Siman, no Straight Up, JNS Studios, em Jerusalém, Israel. Boas festas a todos!